Na aula passada, então, nós fizemos o design da tela de pesquisar filial. Então, vou mostrar aqui vendas, pedido. Então, aqui tem a tela de pedido, eu clico nos 3 pontos, aqui está a tela de filial. Então, nós fizemos o design dela, o visual dela está pronto, colocamos os nomes nos controles. E hoje a gente vai começar a mexer na parte, na estrutura que precisa ter por trás para trazer os dados do banco de dados até essa tela. Então, vou fechar aqui o aplicativo. Primeira coisa que eu vou checar são as procedures. Como faz muito tempo que nós construímos ela, já foi lá no começo da temporada, então vamos olhar quais procedures estão prontas. Então nós vamos precisar de duas procedures para consultar a filial. Consultar por ID e consultar por código. Então vou abrir aqui o SQL Server, Management Studio. Então vou conectar, para quem não lembra, clica aqui em conectar. Quando você não lembra o nome que você colocou, é só colocar o ponto barra, assim, ó, e aí ele conecta na instância que ele encontrar no seu computador. Aqui a senha você pode ter definido quando você instalou, ou pode colocar Windows, o usuário do Windows, que ele entra no banco de dados. Ele pega o usuário que você instalou, que deve ser o mesmo, e entra. Tá, então vou colocar aqui, eu coloquei a senha. Eu sempre coloco nesses ambientes de teste de 1 a 6, para ficar fácil. Vou conectar. Então conectei na minha base de dados. Ó, então aqui em Database, que são as bases de dados, eu tenho aqui Professor Drauzio, que foi onde nós construímos. Dentro dela eu tenho programabilidade, história de procedures, que são onde estão as histórias de procedures. Ó. Então vamos ver quais tem o nome de filial. Como nós deixamos muito bem organizado o nome, ó, super fácil de encontrar, por isso que eu falei lá atrás para vocês, coloquem nomes bem intuitivos. Ó. Então as procedures de filial estão aqui, as três. Ó. Elas começam com SP filial. Então eu tenho aqui já de consultar por código e de consultar por nome. Nós fizemos então lá no começo da temporada, quando a gente estava construindo o banco. E tem a de inserir aqui se precisar, mas por enquanto a gente só vai usar essas duas aqui. Então nós vamos ter que implementar as regras de negócio para chamar essa aqui e essa aqui no banco de dados. Então nós vimos que elas estão aqui. Para ver o código delas, ó, vou na primeira, botão direito, e vou em modificar para visualizar como é que está o código dela. Para dar uma lembrada, depois a gente vem aqui mexer mais a fundo. Ó. Então só para lembrar aqui, ó. Então ela é uma procedure que eu passo aqui o ID da pessoa filial, quer dizer, vou passar um código aqui para ela. Essa é o parâmetro de entrada da minha procedure. O que vem da tela entra por aqui, e aqui embaixo é o que ela devolve. Ela vai devolver esse select com esses campos aqui, ó, filial, CNPJ, nome, tipo e descrição do tipo. Tá? Então agora eu vou voltar para o C# e vou verificar se o meu objeto recebe esses campos aqui. Então vou fechar essa. Se eu pegar de nome, botão direito, modificar ou modify, para visualizar o corpo dela, ó, tá vendo? Ela tem aqui o nome como entrada, quer dizer, lá na tela, se eu digitar um nome, eu passo ele por aqui nessa variável. Ela entra aqui dentro, essa variável é utilizada aqui. E ela me devolve esses parâmetros aqui como saída, então vai me devolver esses campos. Cada registro que ela encontrar, ela vai me devolver essas propriedades aqui. A filial, a CNPJ, o nome, o tipo e a descrição do tipo. Então está pronto as duas procedures. Vamos agora voltar lá para o C# e ver o que tem pronto lá. Então, a primeira coisa, eu vou olhar o meu objeto de transferência. O que é o meu objeto de transferência? É o objeto que vai receber os dados que vão vir lá do banco de dados e levar esses dados até a tela. É o que transfere de uma camada para outra. É o que transfere lá da camada de acesso a dados para a camada de apresentação, que são as telas. Então eu tenho aqui, dentro do meu projeto, dentro da solução, eu tenho aqui o objeto de transferência e eu vou procurar a palavra filial. Está vendo? Mais uma vez, ó, eu bato na tecla que é importante colocar um nome bem legal aqui, porque fica fácil de encontrar. Olha lá, filial é a coleção de filiais. O que é uma coleção? Filial é uma, tem a filial 1. Agora, se eu tiver um grid na tela que eu quiser exibir a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, eu vou colocando elas dentro dessa coleção e coloco essa coleção lá na tela e exibe no grid, tá? Como eu mostrei lá na primeira temporada para quem acompanhou. Então, estou com os dois objetos prontos. Vamos ver o que tem dentro desses objetos para ver se atende o que a procedure vai devolver. Então, vou clicar duas vezes aqui na filial. Ó. Cliquei duas vezes. Ó, a filial ela está com uma pessoa. Então, ela recebe uma pessoa dentro dela, um objeto pessoa.
Então, lembrando que a gente cadastra uma pessoa dentro do nosso sistema, uma pessoa pode ser uma filial, pode ser um fornecedor, pode ser um cliente, e essa pessoa só vai ter a diferença se é uma pessoa física ou jurídica baseada no tipo de pessoa. Por isso nós fizemos dessa forma, então eu expliquei lá todo o conceito de programação no começo da temporada. Então vamos olhar o que tem dentro da pessoa. Então eu sei que a filial é uma pessoa, então eu vou colocar os dados dentro da pessoa. Clica aqui na pessoa. Eu posso dar F12 ou botão direito, Go to Definition, ir para a definição. Então, notem que aqui eu estou na filial, estou no objeto filial.cs, quando eu for na definição de pessoa, ele veio para cá e me jogou dentro de uma outra classe, que é a classe de pessoa. Então, vou dar um espacinho aqui, ó, ela vai jogar para cá essa classe, ó. Olha lá, ela deixa aqui no cantinho. Então, a pessoa eu posso passar o ID, o nome e o tipo. Então lá na Procedure, deixa eu abrir de novo ela aqui para vocês visualizarem. Ó. A Procedure vai me devolver aqui ó, o ID, o nome e o tipo. E está faltando então aqui o CPF e o CNPJ, que eu não tenho onde colocar essa informação lá no objeto pessoa. Como eu estou falando de pesquisa, se eu estivesse falando de cadastro, é diferente. Eu ia verificar se é uma pessoa física e utilizar aqui o objeto pessoa física, tá vendo? Então aqui eu tenho pessoa física e jurídica. Ó. No cadastro eu ia verificar se fosse física eu usava esse, se fosse jurídica esse. Na pesquisa, como é uma pesquisa só para uma tela que pode exibir os dois tipos de pessoa, eu posso criar uma propriedade aqui para colocar o CPF e CNPJ. E aqui ó, tá vendo que tem um outro objeto que é o pessoa tipo. Se eu entrar dentro dele, ó, Go to Definition, dentro do tipo eu tenho o ID do tipo e a descrição do tipo. Tá? Então não preciso mexer aqui, eu vou fechar aqui no X. Então eu tenho o ID da pessoa, o nome, o ID de descrição do tipo, ficou faltando aqui apenas o CPF e o CNPJ. Então vamos criar uma propriedade para guardar eles aqui. Vou copiar e colar. É uma propriedade pública, que é do tipo texto, string, e qual é o nome dela? CPF, CNPJ, e o getSet, que é o nosso encapsulamento, né, para pegar e para colocar a informação nessa propriedade. Então tá feito, ó. Então eu vou fechar aqui só para vocês verem onde que eu alterei então. Aqui no objeto transferência, ó, eu fui navegando até chegar lá, mas se você quiser vir direto ao objeto transferência, eu procuro aqui o objeto pessoa, que ele está aqui para baixo, ó. Pessoa, que é esse aqui, e dentro do pessoa.cs eu clicar duas vezes, eu coloquei aqui uma nova propriedade, que é a propriedade CPF CNPJ, para eu poder carregar ela com o que vir lá do banco de dados e depois exibir ela lá naquele grid da tela de pesquisar filial. Tá feito, pessoal, vamos salvar e vamos fechar o objeto transferência. O próximo passo agora, então eu já sei que eu tenho as procedures prontas, eu já sei que eu consigo colocar elas dentro do meu objeto de transferência. Eu sei que a tela aqui está pronta, então o que eu preciso fazer? Ajeitar aqui as regras de negócio. O que as regras de negócio fazem? Elas vêm até aqui, pega essa parte que conversa com o banco, vai até o banco, busca os dados no banco de dados, volta e coloca os dados aqui no objeto de transferência. O objeto de transferência estando carregado, eu falo, opa, está tudo pronto, devolve o objeto de transferência aqui para a tela somente exibe ele. Então tudo acontece aqui nas regras de negócio. Ela que é o meio de campo, que tem a inteligência que busca os dados e coloca num objeto para mostrar na tela. Então vamos ver se a gente implementou. Faz muito tempo nós fizemos as regras de negócio. Vamos olhar como que está. Então olha, as regras de negócio, nós só fizemos duas, a de pedido e pedido negócio e pedido item. Então eu lembro que lá no começo eu falei assim, não vou fazer todas agora, porque senão até chegar nas telas a gente esquece tudo e não vai lembrar nada como funciona. Então eu deixei de propósito para chegar nesse ponto e ter que vir aqui e explicar essa parte de novo e fazer a de filial, a hora que for fazer a de fornecedor, nós vamos vindo aqui, vamos fazendo uma por uma e vamos relembrando toda essa parte durante essa continuação da temporada. Então nós vamos criar agora as regras de negócio para manipular os dados da filial. Então o primeiro passo é criar uma classe chamada filial negócios, onde nós vamos conversar com o banco de dados e com a tela. Então, botão direito aqui em negócios, adicionar uma nova classe. Tá? Então, vem aqui, botão direito em negócios, adicionar uma classe. Quero colocar uma classe nova aqui no meu projeto de negócios. Notem que ele já vem aqui selecionado C#, que é lá do começo. Já vem a classe aqui selecionada e o que você tem a fazer é colocar o nome e dar um adicionar. Então, o nome nós vamos colocar filial negócios.
Lembrando que sempre começando aí com o nome do objeto para ficar fácil de encontrar depois. Então, filial negócios e dá um adicionar. Ele já adicionou aqui para mim a filial, ela está aqui a classe .cs, C#, e já abriu aqui do outro lado aqui a classe para mim implementar. Então ela está no jeito aqui já para ser implementada. Então vamos lá, o que é o primeiro passo que eu tenho que fazer numa classe nova? Vou colocar que ela é uma classe pública, ó. Vem aqui e coloca o public. Ou seja, ela é uma classe que pode ser visualizada das outras camadas que referenciam essa camada. Então ela pode ser vista lá da tela e de qualquer outro lugar que precisar usar essa classe, que ela tiver referenciada. O segundo passo é adicionar aqui os usings que eu vou precisar. Quem lembra que assistiu há pouco tempo vai lembrar, ó, eu vou precisar usar o acesso a dados, que é o meu próprio projeto, para ir no banco de dados. Eu vou precisar utilizar o objeto de transferência, que é um projeto nosso também para colocar os dados dentro dele. Então são dois projetos, esses projetos se transformam aí em DLLs que eu vou usar aqui agora. E também eu tenho que usar o system.data, que tem o data table lá, que é o apoio para mim manipular os dados, transformar ele em dados de banco de dados para dados da tela, que é o nosso objeto de transferência. Então vamos colocar aqui os users. Então using quer dizer usar, eu quero usar o acesso a dados, que é o meu projeto. Eu quero também usar o objeto transferência, que é meu outro projeto. E eu quero também usar o system.data, que é do próprio C# aqui, do .NET, que é para manipulação de dados independente do banco, né? No caso, nós estamos trabalhando com SQL Server, mas se fossem outros bancos, vocês também iam utilizar essa classe aqui. Então está declarado as três DLLs que nós vamos precisar, os usings, e vamos continuar aqui. Então o próximo passo, ó, deixa eu só dar mais um zoom aqui, então são essas três aqui que nós declaramos. O próximo passo aqui então é criar o método. Então, que método que eu vou começar? Eu vou começar criando o método de consultar por código. Então, dentro de consultar por código e também do método de consultar por nome, eu vou ter que chamar quem aqui para ir até o banco de dados para mim? Vou ter que chamar aqui o acesso a dados. Tá? Então, independente de qual for, eu vou chamar ele. Então, como eu vou ter que chamar em vários métodos, em vez de eu ficar declarando isso dentro dos métodos, eu declaro uma vez só aqui fora, e aí já fica aqui, eu uso em todos os métodos. Então, vamos lá, vamos chamar aqui a classe acessa dados SQL Server. Ó. Então, essa classezinha aqui, que fica laranjadinha. Então essa é a classe nossa que conversa com o banco de dados SQL Server. Ah, Drauzio, mas onde está essa classe? Não lembro. Ela está aqui, ó, acessa dados, banco de dados. Ó. Dentro do acesso ao banco de dados tem aqui a classe acessa dados SQL Server que nós fizemos lá no começo da temporada para conversar com o banco SQL Server. Vou colocar um nome para ela, o nome que eu quiser, vou chamar de acessa dados, acesso a dados. Normalmente eu coloco o mesmo nome aqui com a primeira minúscula, mas se eu colocar vai ficar muito grande, aqui fica difícil de ficar mostrando para vocês, então deixa menor assim, fica mais fácil para mostrar. É igual a uma nova classe dessa para mim usar aqui, ó. Então é igual a uma nova acessa dados SQL Server, abre e fecha parênteses. Vou quebrar para a linha de baixo aqui para deixar exibindo, mas vocês podem deixar numa linha só. Beleza, então é essa cara aqui que eu vou limpar parâmetros, adicionar parâmetros, executar manipulação, executar consulta. É com ele que eu vou lá conversar com o banco de dados SQL Server. Então vamos criar o primeiro método aqui, vai ser public. O que esse método vai me devolver? Eu vou falar para ele assim, ó, vai lá no banco e consulta as filiais com esse código. É claro que só vai ter uma, porque é chave primária, vamos supor que existam várias. Então ele vai lá no banco, consulta e traz de volta para mim essa consulta. Eu jogo essa consulta dentro de uma filial coleção e devolvo para a tela. Então aqui vai ser filial coleção. E aí eu coloco o nome que eu quiser, consultar por código. Abro parênteses. Aqui é o lugar que eu vou passar a informação que eu quero consultar, ou seja, o parâmetro de entrada deste método. Então eu vou passar um código que vai vir lá da tela. ID pessoa filial. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, depois eu aumento. Então esse é o parâmetro. Então lá na tela, se eu digitar 1, eu passo 1 aqui, esse 1 entra aqui dentro e eu vou levar esse 1 para o banco de dados. Aí eu abro e fecho e aqui está pronta a assinatura do método. Então o método vai se chamar consultar por código. Agora vamos implementar o corpo dele. O primeiro passo, então, é se esse método me devolve uma coleção de filial, eu tenho que criar uma coleção aqui, colocar os dados dentro dela e devolver ela no final, que essa aqui é a porta de saída.
quando eu chamo esse método, eu tenho que sair uma filial coleção de dentro dele. Então vamos criar aqui, ó, filial coleção. Aí eu vou chamar de filial coleção mesmo. É igual a uma nova filial coleção. Pronto, ó, ela criou. Nesse momento ela está vazia. E no final eu vou retornar ela. Devolve, returne essa filial. Então tá vendo, ó? Se eu estou falando aqui que se o método vai devolver, que a porta de saída é uma coleção, eu tenho que criar ela, preencher aqui e no final tem que ter um return, é uma variável do mesmo tipo aqui. Então tá pronto. Agora eu tenho que fazer o meio aqui que é para ir no banco carregar as informações e colocar dentro dela. Então como é que eu faço agora? Eu pego o acesso a dados aqui e mando ele limpar os parâmetros primeiro. Ó. Vai que alguém executou ele agora há pouco, está com sujeira, então limpa os parâmetros. O segundo passo eu vou adicionar os parâmetros. Então qual que eu vou adicionar? Eu vou adicionar o parâmetro da procedure. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Ó. Aqui essa é a procedure consultar por nome. Não, nós vamos usar consultar por código. Essa aqui que nós vamos chamar primeiro. Vou dar um modificar nela. Qual que é o parâmetro que ela espera? Isso aqui é o parâmetro de entrada dela. Então se eu digitar 2 lá na tela, ele tem que pôr 2 nisso aqui lá dentro do C# para vir para cá um 2 aqui dentro. E ela vai usar esse 2 aqui embaixo para filtrar a filial que eu estou procurando. Então vamos colocar esse nome lá. Ó, eu quero passar esse parâmetro. Então vem aqui, o nome do parâmetro é filial, vírgula, qual que é o valor do parâmetro que eu estou passando. Ó. Então aqui ó, o nome do parâmetro e o valor dele. O valor dele é o usuário que vai passar da tela lá. Então é esse campo aqui, o que ele passa lá na tela eu jogo aqui, vem para cá o valor e eu coloco esse valor para ir para o banco de dados. Então vírgula, coloco aqui, ó, ponto e vírgula no final. Então está feito aqui a parte de parâmetros. Ó. Então coloquei o parâmetro. Então tá pronto, eu limpei, coloquei o ID aqui para ir para o banco de dados. Eu já posso agora chamar o método que vai até o banco e faz a execução lá e traz o retorno para mim. Então quando ele for até o banco executar, ele vai me trazer uma coleção de alguma coisa, né? Uma coleção de dados, as linhas que vieram lá do banco de dados. Onde que eu jogo essas linhas? Se vocês lembram, lá do começo da temporada, um data table. Data table é uma tabela de dados, ó, vou chamar ela de data table com a primeira minúscula. É igual, aí o que eu vou chamar aqui, ó, acesso a dados, que é a minha classe, ponto executar consulta. Lembra que a gente implementou executar manipulação e executar consulta? Então consulta, ele consulta os dados para a gente. Chama executar consulta. Aí o executar consulta ele pede duas coisas. Que tipo que é? E qual que é o nome do tipo? Então o tipo pode ser um texto SQL ou uma procedure. E aí se for um texto você coloca aqui, select, asterisco. Agora, se for uma procedure, você põe o nome dela. No nosso caso, nós estamos trabalhando com procedure. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, command type, ponto, história de procedure, vírgula, o nome da história de procedure. Qual que é o nome dela? Eu posso, para não ter perigo de errar, vem aqui, ó, copio o nome certinho aqui, para não digitar nenhum caractere errado. E coloco aqui o nome da procedure, ponto e vírgula no final. Então, está feito o método. Ó, que legal. Nesse ponto está pronto, vocês podem deixar na mesma linha, tá? Então, ó, esse é o data table meu, ele vai lá e consulta aqui usando esse método. O que ele achar dentro do banco de dados, ele vem e joga aqui dentro dessa variável aqui. Então, se tiver uma filial ou 10 filiais, elas vão estar aqui dentro. Agora, o próximo passo é eu percorrer esse vetorzinho aqui, essa coleção de filiais que está numa linguagem que veio lá do banco de dados e interpretar ela colocando dentro do meu objeto de transferência para mostrar na tela. Então vamos fazer isso. Como é que faz? Quem lembra? Eu uso for each, né? Para cada, é tipo um for, só que é um for já automático. Então para cada, o que isso aqui tem dentro dele? Tem linhas de dados. Em inglês se chama data row, que é linha de dados. Posso pôr o mesmo nome aqui com a primeira minúscula, data row. Dentro da onde? Para cada linha, ó, for each, a tradução é para cada. Então vamos ler essa linha, ó, para cada linha dentro da onde? Dentro desse data table aqui, ponto as linhas dele, ó. Então para cada linha dele eu vou fazer o mapeamento aqui da filial e jogar dentro da coleção. Então cada linha vai ser uma filial. Então eu vou instanciar aqui um objeto filial, vou chamar de filial, é igual a uma nova filial. Acabei de criar uma nova filial. E aí, quando eu terminar de carregar ela aqui, eu coloco ela na coleção. Então, aqui é a minha coleção, ó, aqui eu tenho uma coleção de filial. Vou chamar aqui no fim, ponto adicionar. Pego a filialzinha que eu vou colocar os dados dentro dela e adiciono na coleção. Tá? Então, aqui é aquele conceito de vetor que eu já expliquei várias vezes. Né? Você tem um vetor, em cada posição dele aqui,
é uma filial. Então aqui eu pego essa filial, eu coloco os dados nela e coloco nessa posiçãozinha. Esse vetor é esse cara aqui que a gente chamou de filial coleção. Então ele é o vetor completo. Aí passou aqui uma vez, fez a filial 1. Aí passou de novo, a filial 2, ele vem e coloca na segunda posição. A filial 3, ele vem e coloca na terceira posição. Então em cada posição vai ter uma filialzinha. Tá? Então aqui nós temos uma lista de filiais. Então vamos lá. O que tem na filial então para eu carregar nesse ponto? Tem o que é procedure e vai me devolver. Então vou lá dar um select, lá uma consulta. Select não, vou copiar o código da procedure e colar aqui para ficar fácil de eu carregar. Então eu pego aqui ó, o select dela. Então ela vai me devolver esses campos. Eu pego esses campos aqui. Vou comentar eles aqui, ó. Então esses são os campos que a procedure vai me devolver. Então vamos lá, o primeiro, ID da filial. Então a filial, lembra que dentro dela tem uma pessoa? Então eu tenho que instanciar a pessoa. Ó, filial.pessoa, dentro dela aqui tem uma pessoa, é igual a uma nova pessoa. Criei a pessoa, então dentro da filial eu coloquei uma nova pessoa. E agora dentro da pessoa eu posso colocar o código dela. .id pessoa é igual. É importante falar, se você não fizer isso aqui dá erro. Tenta colocar um ID aqui, não existe a pessoa ainda, esse cara é nulo, ele vai dar um erro de null para você. Então tem que sempre ficar atento em instanciar o objeto quando tem objeto dentro de objeto. Filial.pessoa.id é igual, lembra como que a gente fez? Aqui tem o data row, ó, data row e o nome do campo. Ó. Então aqui, data row é a linha que está vindo do banco, eu quero pegar a linha que tem esse campo dentro. Então a linha 1, pega o campo ID pessoa filial e joga aqui dentro do ID da filial. Só que esse cara aqui, ó, ele é um int. Ó, se você passar o mouse em cima dele, ele é um int. E esse cara aqui sempre vem como um objeto. Então tem que transformar ele no int para poder jogar ele aqui. Como é que eu faço isso? Eu faço a conversão. Ó. Então dou um convert.toInt 32, que é o inteiro padrão, ponto e vírgula lá. Então converti o que está dentro do banco, que é um objeto, e joguei dentro do meu objetinho aqui. E aí fica certo. Deixa eu ver se cabe na mesma linha aqui. Ó. Ah lá, deu para mostrar aqui. Vamos para o segundo. O segundo é o nome da pessoa. Então pessoa.nome é igual. Eu vou converter para um string, que é um texto. E aí eu chamo o data row. Então as linhas vão ser bem parecidas a partir de agora. O que muda aqui é esse meio, que é o nome do objeto que está vindo select. Ó. Onde está vindo o nome da pessoa aqui? Ó, nome. Então exatamente o nomezinho que vier do banco de dados você tem que colocar aqui. Ó. Se você colocar diferente, ele não acha, dá erro. Então ele vai pegar o nome e vai jogar aqui dentro, já transformado na nossa linguagem aqui. Então deixa eu ir apagando aqui, ó, a filial eu já fiz e o nome eu já fiz. Opa. Agora eu vou carregar o CPF CNPJ, que foi o que nós fizemos aí no começo da aula para poder carregar aqui. Então filial.pessoa.cpf CNPJ, ele é um texto também. Então vou converter, vou até copiar aqui, ó, como é igual. Vou copiar esse cara aqui. E aí eu tenho que pegar exatamente essa palavra aqui e colocar aqui. O próximo passo é o tipo. O tipo, pessoal, lembra que o tipo dentro da filial, ele é um pessoa tipo? Então antes de eu colocar o ID e a descrição, eu tenho que instanciar. Então eu vou falar assim, ó, filial, ponto pessoa, que eu já instanciei, ponto pessoa tipo, ó, ele é igual a um novo tipo. Por quê? Porque o ID e a descrição está dentro dele. Então eu tenho que instanciar ele. Agora sim eu posso colocar o ID e a descrição dentro dele. Se eu não fizer isso, ele vai estar nulo e vai dar erro. Mesma coisa da pessoa. Então, ó, como ele é um inteiro, eu vou copiar aqui a linha de cima. Esse aqui eu vou ter que dar um enter, senão não vai caber. Então, ó, CPF já foi. Pessoa tipo. Vou colocar aqui. E por último, a descrição do tipo, que é ponto descrição é igual, aí como é uma string eu vou pegar esse daqui e a descrição do tipo eu colo aqui e terminei. Então tudo que meu procedure me devolver eu já estou mapeando aqui e já está tudo pronto, ó. Então olha que legal, está pronto, ó, sem tratamento de exceções está pronto. Eu criei uma classe chamada constar por código, criei a coleção, limpei os parâmetros, adicionei esse aqui que vai lá para procedure, chamei ela, constando por código, ela vai até o banco, consulta e traz. Se eu quiser ver o que vai trazer para mim, olha aqui, ó, se eu vim aqui, ó, tem o where, né, na procedure, eu posso grifar tudo sem o where, eu grifo tudo isso aqui sem o where, ó, e venho aqui e executo
no F5. Ó. Nesse momento, se eu chamasse aquele método que eu criei, ele ia trazer essa informação para mim. Ó. Ia trazer a filial 5 com esse CNPJ CPF, com o nome Drauzio, o tipo 2, que é uma pessoa jurídica. Isso aqui, ele vem desse jeitinho lá para dentro do C#, que é esse lugar aqui, e a gente vai estar carregando cada campo daquele lá dentro do nosso objeto de transferência. Então, do ID da pessoa, o nome, o CPF, aqui o ID do tipo, a descrição, ó, sempre atento aqui no ponto e vírgula no final. E aí, a hora que terminou de adicionar, ele coloca a filial aqui dentro da coleção e no final de tudo ele devolve a coleção para a tela. Então, está implementado aqui o método. Ó, deixa eu diminuir o zoom. Agora que ficou pequenininho aqui, eu posso pôr até tudo numa linha só. Então ficou assim o método, ó, consultar por filial. E está pronto então aqui o consultar por código, pessoal. Então esse aqui nós já terminamos ele. Está implementado. Eu vou parar por aqui, senão a aula vai ficar muito grande. E na próxima aula eu vou terminar, vou continuar aqui, vou fazer o consultar por nome. Terminando o consultar por nome, eu pego e volto lá para a tela e chamo esses dois lá, já mostrando os dados no grid.